seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, às 8h30 da noite, no YouTube, pelo canal Amigos de Nosso Lar. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor, enquanto estamos aqui conversando sobre a vida, a obra e o pensamento daqueles que estudam e divulgam o Espiritismo, porque esta é a finalidade do nosso programa, trazer tanto aqueles que trabalharam na época de Allan Kardec, com os que se destacaram também durante o século XX e os nossos contemporâneos que se encontram aqui conosco, porque a literatura espírita é farta, é muito grande e nós temos autores de máxima importância, nem sempre tão conhecidos como deveriam ser e que trazemos então aqui no programa. Esta já é a 15ª edição. Se você perdeu alguns dos nossos programas, não fique preocupado. Basta acessar a qualquer tempo o canal Amigos de Nosso Lar no YouTube. Ali você vai ver as playlists. Basta, então, clicar naquela aba e você vai encontrar a playlist do programa Os Pensadores Espíritas, com todos os vídeos disponibilizados. Você pode fazer isso também no canal Orientação Espírita. Muito bem. A cada programa, nós trazemos 2 pensadores espíritas, que podem ser brasileiros, podem ser estrangeiros, podem ser nossos contemporâneos, podem ser contemporâneos de Allan Kardec, enfim. Hoje, nós teremos um pensador espírita brasileiro, que vai abrir o programa, e um pensador espírita que vem lá da Rússia, e que, na verdade, foi mais contemporâneo de Allan Kardec. Vamos, então, conhecer esses que vamos destacar a partir de agora em nosso programa. Vamos colocar, então, a apresentação de slides aqui na tela. Aí está. Hoje nós vamos destacar Antônio César Perry de Carvalho e Alexandre Aksakoff. O Perry de Carvalho, nosso contemporâneo, está aqui conosco, e o Aksakoff, que viveu no século XIX, embora ele tenha desencarnado no iniciozinho do século XX. Portanto, um contemporâneo de Allan Kardec, os primeiros tempos das pesquisas espíritas. Bom, vamos nos debruçar primeiramente com Antônio César Perry de Carvalho. Aí está ele, nosso querido companheiro de movimento espírita brasileiro e também internacional. Hoje ele está dedicado à literatura espírita, à divulgação do espiritismo através dos livros e também de artigos em jornais e revistas. Bom, se você não ouviu falar dele, ou se você não conhece exatamente a vida do nosso Perry de Carvalho, vamos conhecer, então, agora. Ele nasceu em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, onde ele participou da fundação tanto de Mocidade Espírita, quanto também de Centro Espírita, e chegou a ser dirigente da USE Local, a União das Sociedades Espíritas do estado de São Paulo, ou seja, ele foi dirigente da USE Araçatuba. Na sequência, o nosso Perry de Carvalho vai se tornar presidente mesmo da USE, né? Essa grande entidade federativa do estado de São Paulo. E vai chegar a ocupar a presidência da Federação Espírita Brasileira. Ele, inclusive, ocupou esse cargo em substituição a outro grande e valoroso companheiro do movimento espírita paulista, que é Nestor Mazotti, já desencarnado. Antônio César Perry de Carvalho, além dessa trajetória na USE e também na FEB, ele foi membro do SEI, o Conselho Espírita Internacional. Hoje,
Antônio César Perry de Carvalho faz parte de alguns grupos de estudo do Espiritismo e é autor e organizador de 30 livros. Profissionalmente, ele é professor doutor, já aposentado, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e ele tem toda uma especialização em odontologia. Então, esse é o nosso Antônio César Perry de Carvalho, que estamos trazendo no programa de hoje. E como você vê, a importância dele, tem uma trajetória no ímpar, no movimento espírita, começando pela USE regional, passando para a presidência da USE, no estado todo de São Paulo, chegando a presidente da Federação Espírita Brasileira e membro da comissão organizadora do Conselho Espírita Internacional. E com 30 livros publicados, nós não poderíamos deixar de trazer Antônio César Perry de Carvalho no nosso programa. Vamos conhecer algumas das obras do nosso companheiro. Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, Em Nome do Amor, Cristianismo nos Séculos Iniciais, Emmanuel, Trajetória Espiritual, Chico Xavier, O Homem, a Obra, A Dama da Caridade, União dos Espíritas, Espiritismo e Modernidade, Entre a Matéria e o Espírito, e aí vamos agora colocar etc. Porque listamos apenas alguns dos livros já publicados de Antônio César Perry de Carvalho. De todos esses que estão apresentados neste slide, nós escolhemos, para representar o seu pensamento, um que nos toca bastante profundamente, porque nós também gostamos muito da área da história e, principalmente, a história do cristianismo. Então, não poderíamos deixar de colocar em evidência o livro Cristianismo nos Séculos Iniciais, que é uma publicação da Casa Editora O Clarim, autoria de Antônio César Perry de Carvalho. É uma obra muito bem escrita, onde ele conseguiu pegar todos os dados das pesquisas feitas por historiadores, os mais diversos, e juntar esses dados com aqueles trazidos pelos amigos espirituais, através da mediunidade abençoada do Chico Xavier, principalmente. Então, aí nós vamos ter as informações históricas humanas somadas às informações históricas espirituais. Vamos conhecer, então, o conteúdo desse livro. Primeiramente, a apresentação que é feita. A apresentação é muito importante, porque quando nós tomamos contato com a obra, qual é a sua finalidade, por que ela foi escrita, seu conteúdo. E o Antônio César Perry de Carvalho nos explica isso muito bem, ao nos dizer: o livro abrange o desenvolvimento da doutrina cristã dos séculos I a IV, até o Concílio de Nicéia. Como bibliografia, utiliza historiadores do cristianismo e estabelece ligação com autores espíritas, tendo por objetivo apresentar a visão espírita sobre o cristianismo primitivo, resgatando seus propósitos originais. O cristianismo surgiu e se desenvolveu no território romano, ficando sujeito à visão dos romanos e seus dirigentes a respeito das religiões. Relacionam-se, portanto, os imperadores romanos com a trajetória dos cristãos. Portanto, uma obra bastante abrangente, resgatando o cristianismo primitivo e tudo que ele sofreu ali durante o Império Romano, nos seus 4 primeiros séculos de existência. Então, do século I até o século IV. Muito bem. Então, aí está essa obra, que não é uma obra erudita,
ela não é escrita visando apenas estudantes da área da história, os que se dedicam ao Império Romano e aos teólogos que estão aí envolvidos com os estudos sobre o cristianismo. Na verdade, é uma obra para todo e qualquer leitor, uma obra fácil de leitura, porque o Antônio César Perry de Carvalho ele é bastante didático, claro, objetivo, em uma linguagem de fácil acesso, apesar de ele dar com dados históricos, dados ligados à religião cristã. Vamos conhecer, então, agora o conteúdo do livro, que possui 6 partes. E nós vamos destacar agora em 2 slides as principais partes dessa obra e os principais conteúdos de cada parte. Bom, ele inicia com a parte que ele chama de informações introdutórias. Dessas, nós destacamos informações de Emmanuel e preparativos para a tarefa do Cristo. O capítulo sobre as informações de Emmanuel, esse guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, é muito importante, porque Emmanuel, nos seus famosos romances históricos, principalmente em 3 deles, 4, na verdade, né? ele destacou todos os primórdios do cristianismo, iniciando com há 2000 anos, que se passa ali com Jesus, 50 anos depois, Paulo e Estevão e Ave Cristo. São 4 livros revelações. Essa que é a grande verdade. Revelações essa que se casam e complementam todas as informações históricas que possuímos daquela época. Na sequência, Antônio César Perry de Carvalho vai, então, estudar século por século. Então, na segunda parte é o século I, destacando os temas Públio Lentulus na Judéia, lembrando que Públio Lentulus é a encarnação do Emmanuel na época de Jesus, Homens do Caminho, os Evangelistas e o papel de Paulo de Tarso. Homens do Caminho refere-se aos seguidores de Jesus reunidos em Jerusalém na Casa do Caminho, que eles mesmos criaram para fazer a pregação do Evangelho e atender os mais necessitados. Na sequência, Perry de Carvalho vai trabalhar no século II, onde destacamos ações e lideranças cristãs e relatos de Emmanuel. Na terceira parte é o século III, com a expansão do cristianismo e os impasses e perseguições. O Império Romano perseguiu os cristãos durante mais de 3 séculos. E o Perry de Carvalho estuda isso nessa parte. A quarta parte é dedicada ao século IV, com o arianismo e outras polêmicas, e o Concílio de Nicéia, quando ele encerra esse estudo. O Concílio de Nicéia aconteceu no ano 325, e foi nele que foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu não vou, claro, obviamente, contar aqui a história, porque você vai ler nessa obra maravilhosa, Cristianismo nos Séculos Iniciais. Há uma parte final em que o Perry de Carvalho faz conclusões, que nós vamos deixar a você, claro, pegar essa obra e fazer a sua leitura, e com certeza você vai ficar sabendo muito mais sobre as origens, não apenas do cristianismo, mas do movimento cristão, que vai tomando conta paulatinamente do Império Romano e chega até nós nos dias de hoje. Vamos agora passar a palavra a Antônio César Perry de Carvalho. Nós, em 2 slides, destacamos parte do texto dele, desse livro, para mostrar a importância do mesmo e para que você
possa ter ainda uma ideia ainda maior do que vai encontrar na leitura dessa obra. Vamos, então, ao primeiro texto, quando ele nos diz: a partir do pressuposto de que a história é mestra da vida, nosso maior objetivo é estimular a análise sobre os acertos e os enganos que foram cometidos nos primeiros séculos do cristianismo, para servir de subsídio às reflexões em torno das eventuais analogias entre os momentos decisivos dos primeiros cristãos e o contexto que o Espiritismo vive no seu segundo século de disseminação em vários continentes. Ao final, apresentamos algumas ponderações para reflexões nos estudos e diálogos do meio espírita. Bom, Antônio César Perry de Carvalho está aqui nos dizendo que neste seu livro, Cristianismo nos séculos iniciais, ele parte desse pressuposto de que a história é a nossa mestra, que não podemos viver sem conhecer a história, porque conhecendo a história, analisando os fatos históricos, sabendo separar acertos e equívocos dessas diversas épocas, é que podemos estruturar melhor a época atual, a nossa história e, no caso, tanto a história do cristianismo, mas principalmente a história do espiritismo, que tem neste momento apenas 166 anos de vida. É uma criança, não é mesmo? Pois é, mas o movimento espírita se engrandeceu, se propagou, está presente em todo o Brasil e em muitas áreas do mundo. Portanto, Perry de Carvalho está fazendo o convite para olharmos a história do cristianismo primitivo, os acontecimentos daquela época, para que no hoje, na história do movimento espírita, não cometamos erros que foram cometidos ali no início da trajetória do Evangelho. E, no final da obra, ele vai apresentar, lá na conclusão, algumas reflexões para que possamos levar a debate no movimento espírita, para que possamos refletir cada vez melhor e fielmente a proposta renovadora, moral de Jesus e que o Espiritismo resgata. Lembrando que os cristãos daqueles primeiros séculos sofreram uma influência muito grande, tanto do judaísmo quanto do paganismo. Tiveram muitos problemas com as perseguições que o Império Romano realizou sobre eles. E a criação da Igreja Católica, podemos aqui apontar, junto com o nosso Antônio César Perry de Carvalho, que acabou sendo um grande desvio da rota do Evangelho na humanidade. Não podemos cometer esse erro com o Espiritismo através do seu movimento espírita. Então, esse é o convite que Perry de Carvalho está nos fazendo. Vamos deitar o olhar sobre o cristianismo primitivo, entender aqueles acontecimentos, todo o seu contexto, e trazer as lições para a atualidade, no crescimento do movimento espírita e na divulgação mais fiel do espiritismo, como o encontramos nas obras assinadas por Allan Kardec. Vamos ao segundo texto. Vamos lá colocar o slide aqui na tela. Quando, então, ele nos diz: reiteramos o convite ao estudo e reflexão para se evitar recidivas históricas em situações enganosas do passado. Julgamos importantes os alertas relacionados com os difíceis tempos prévios e imediatos ao Concílio de Nicéia,
para a profilaxia de novas pedras de tropeço. Allan Kardec foi muito lúcido ao trazer e defender os laços morais do Evangelho de Jesus para o Espiritismo, utilizando-os como religião. E essa deve ser a tônica de atuação do Consolador prometido por Jesus. Vamos entender essas palavras de Antônio César Perry de Carvalho. Então, mais uma vez, ele está aqui nos pedindo para que nós, espíritas, possamos estudar e fazer profundas reflexões sobre o movimento espírita atual, os esforços que estamos fazendo para divulgar o espiritismo, comparando isso com o que aconteceu lá no início do cristianismo, para que não venhamos a incidir em erros, em equívocos que foram cometidos naquela época. E ele nos traz aqui novamente a questão do Concílio de Nicéia. Por que, naquela época, foi feito esse concílio? Por que foi criada a Igreja Católica? Por que ela passou a ser a detentora exclusiva do Evangelho do nosso Mestre Jesus? Será que isso foi correto? Quais foram as consequências disso? Será que no hoje alguém ou alguma instituição espírita tem que ter um monopólio do espiritismo? Ou isso vai significar uma pedra de tropeço? E aí ele nos aponta Allan Kardec, o codificador do espiritismo, que, segundo ele, fez por bem ligar o espiritismo ao evangelho na sua feição religiosa ou de consequências morais, porque o espiritismo não é uma religião formal, mas é uma filosofia com consequências morais. E tem no Evangelho um dos seus princípios básicos. E lembrando que o Espiritismo é considerado o Consolador prometido por Jesus. Então, este é o convite de Antônio César Perry de Carvalho a todos nós, no seu livro Cristianismo nos séculos iniciais. Vamos aqui voltar um pouco os nossos slides para colocar aqui na tela apenas a capa do livro. Lembrando que essa obra é publicada pela Casa Editora O Clarim, que tem a sua sede lá em Matão, no estado de São Paulo, e você encontra Cristianismo nos séculos iniciais em qualquer livraria, seja física ou online, através da internet. Então, neste primeiro bloco do nosso programa, nós destacamos o pensamento, a vida e a obra de Antônio César Perry de Carvalho, que continua estudando, escrevendo, publicando seus artigos, principalmente na Revista Internacional de Espiritismo, e, quem sabe, já está preparando mais algum lançamento. Ele que agora está lá aposentado e radicado na sua cidade natal de Araçatuba, no estado de São Paulo. Muito bem, estamos prontos, então, agora, para conhecer o segundo pensador espírita da edição de hoje do nosso programa. E agora nós vamos sair do Brasil e vamos fazer uma viagem também no tempo, porque vamos ter que voltar para o século XIX. Lembrando que o Espiritismo surgiu nesse século, em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. O nosso personagem é Alexandre Aksakov, que viveu de 27 de maio de 1832 a 4 de janeiro de 1903. Talvez você não o conheça tanto, porque ele não escreveu tanto, pelo menos em número de livros, mas deixou obras muito importantes
e foi um grande defensor do espiritismo a partir dos estudos sobre os fenômenos mediúnicos. Mas Alexandre Aksakov teve uma vida intensa. Ele não se dedicou apenas ao espiritismo. Vamos, então, conhecê-lo um pouco. Ele foi diplomata russo, ainda na época da Rússia Imperial, lá com Alexandre III. Foi também filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas. E ele marcou o século XIX com as suas pesquisas. Foi profissionalmente, além de diplomata, de filósofo, jornalista, ele foi professor da Academia de Leipzig, na Alemanha, e fundador, em 1874, da revista Estudos Psíquicos, também na Alemanha. Em 1891, de volta à Rússia, ele lança, na cidade de Moscou, a revista de estudos psíquicos Rebus, que foi a primeira do seu gênero na Rússia, ou seja, a primeira revista dedicada a estudos psíquicos em solo russo. Alexandre Aksakov efetuou numerosas experiências e observações científicas com o concurso da médium, ou poderíamos dizer, principalmente da médium italiana Eusapia Palladino, que ele vai conhecer graças ao seu grande amigo e correspondente, outro pesquisador famoso, que é Ernesto Bozano. Então, temos aí Alexandre Aksakov, que tem algumas das suas obras traduzidas e publicadas aqui no Brasil. Vamos, então, conhecê-las. Nós temos, em português, 3 livros do Alexandre Aksakov. Animismo e Espiritismo, que é publicado em 2 volumes, Um Caso de Materialização e Precursores do Espiritismo. Mas lembramos, e colocamos isso aí no slide, que ele escreveu e publicou durante a sua vida centenas de artigos em jornais e revistas. Ele sustentou diversas polêmicas com contraditores do espiritismo e filósofos de pensamento materialista. Então, ele tem uma obra muito vasta a nível de imprensa. Desses 3 livros que estão traduzidos para o português, escolhemos, então, para destacar e trazer no nosso programa o livro Animismo e Espiritismo. Na tela você está vendo a capa do volume 1 dessa obra, publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, existe o volume 1 e o volume 2, porque a obra é muito extensa. Ela possui mais de 700 páginas. Então, a Federação Espírita Brasileira resolveu dividir a obra, porque ficaria um volume muito grande. Daí porque nós temos, então, em 2 volumes. Agora, não se preocupe com a leitura dessa obra. Aparentemente, ela é muito científica, não é mesmo? E ainda mais Alexandre Aksakov, com toda a sua formação em filosofia, acadêmico, diplomata. Não, não e não. Ele escreve a obra de uma forma maravilhosa para refutar as explicações materialistas sobre os fenômenos espíritas. Ele desdobra na obra casos e mais casos e mais casos, retirados da literatura, retirado dos jornais e revistas, para fazer a demonstração da realidade da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e da ação deles e das suas comunicações através dos médiuns, dos fenômenos mediúnicos. Portanto, é uma obra muito enriquecedora, né, e que vale a pena ser lida e ser conhecida. Vamos passar a palavra ao próprio Alexandre Aksakov na apresentação da obra. Diz ele: esta obra monumental
foi escrita em resposta às ideias anti-espíritas do famoso filósofo alemão Eduard von Hartmann. Segundo as próprias palavras de Aksakoff, a obra teve como principal objetivo preservar a doutrina espírita dos ataques sérios a que no futuro ficaria indubitavelmente exposta, desde que os fatos sobre os quais se baseia sejam admitidos pela ciência. Aksakoff rebate com argumentos insofismáveis as hipóteses da força nervosa, da alucinação e do inconsciente, tão manipuladas e repisadas pelos contestadores. Então, é uma obra que traz ao leitor fatos e mais fatos, demonstrando que somente a explicação espírita pode realmente explicar esses fenômenos, que as ideias materialistas a respeito são muito incongruentes, carecem de base e não conseguem explicar todos os tipos de fenômenos. Vamos conhecer agora o conteúdo dessa obra. O livro possui os seguintes capítulos. O melhor dizendo, eu deveria ter escrito aí no slide, entre os diversos capítulos dessa obra, temos os seguintes, porque são tantos e tantos. Um livro de 2 volumes, com mais de 700 páginas, que ficou impossível colocar todos os temas aqui nos slides. Então, fizemos uma escolha aleatória, mas para mostrar a importância dessa obra e todos os fenômenos que Alexandre Aksakoff estuda. Então, temos, por exemplo, resumo teórico das teorias anti-espiríticas, fenômenos de materialização, fotografia transcendente, materialização e desmaterialização de objetos, materialização e desmaterialização de formas humanas, escrita direta, formas materializadas por moldagem em gesso. Ele continua. Pesagem das formas materializadas, fenômenos físicos, da natureza do agente inteligente, manifestações contrárias à vontade do médium, manifestações contrárias às convicções do médium, comunicações acima do nível intelectual do médium, mediunidade das crianças, médiuns falando línguas que lhes são desconhecidas, comunicação de fatos desconhecidos do médium, e assim por diante. É uma maravilha essa obra, a nos trazer fatos concretos, testemunhados, registrados, estudados e desafiando a ciência oficial. Ou seja, ciência, que hoje ainda é materialista, explique todos esses fenômenos sem a alma imortal, sem a vida do mundo espiritual, sem a intervenção dessa alma ou espírito no mundo corpóreo. E é fato que desde Allan Kardec, com o Livro dos Médiuns, nós não temos explicações claras, objetivas, racionais e aplicáveis a todos os fenômenos que não sejam as dadas pelo Espiritismo. Então, é uma obra fantástica para se fazer a leitura, porque vai nos dar 1000 argumentos, 1000 fatos, 1000 fenômenos em que demonstramos a realidade da vida imortal, a realidade do fenômeno mediúnico e o potencial da alma que somos. Daí o termo animismo, aquilo que provém da própria alma. Bom, vamos passar agora a palavra a Alexandre Aksakoff. Ele nos diz na sua obra: durante muito tempo, aceitei os fatos apoiado no testemunho alheio.
Foi só em 1870 que assisti à primeira sessão em um círculo íntimo que eu tinha organizado. Não fiquei surpreendido de verificar que os fatos eram realmente tais quais me tinham sido referidos por outros. Adquiri a convicção profunda de que eles nos ofereciam, como tudo que existe na natureza, uma base verdadeiramente sólida, um terreno firme para a fundação de uma ciência nova que seria talvez capaz, em futuro remoto, de fornecer ao homem a solução do problema da sua existência. Confessa, então, Alexandre Aksakov que ele era espírita por convicção, era espírita por estudar a sua teoria, por compreender a sua filosofia. Somente em 1870, ou seja, no ano posterior à desencarnação de Allan Kardec, é que Alexandre Aksakov assistiu a uma reunião mediúnica e nunca mais parou, fazendo as mais diversas experimentações. E ele confessa aqui no seu texto que os resultados da reunião mediúnica não o surpreenderam. Muito pelo contrário, vieram então corroborar tudo aquilo que ele já entendia do Espiritismo e das manifestações dos espíritos. E ele lembra que essas manifestações pertencem à natureza e que é justamente a pesquisa no campo mediúnico que pode, por assim dizer, promover a ciência espírita, que já tinha sido apresentada por Allan Kardec nas suas obras. Nós estamos vendo esse futuro remoto que Aksakov escreve no seu texto acontecendo agora em pleno século XXI. Mas ele continua, vamos destacar mais um pensamento de Alexandre Aksakov no seu livro Animismo e Espiritismo. Pergunto se procedi bem em consagrar tanto tempo, trabalho e recursos ao estudo e propaganda de todos esses fenômenos. Não tomei caminho errado? Não persegui uma ilusão? Não sacrifiquei uma existência inteira sem que nada justificasse ou retribuísse os incômodos que me impus? Mas sempre julgo ouvir a mesma resposta. Para o emprego de uma existência terrestre, não pode haver objetivo mais elevado do que procurar provar a natureza transcendente do ser humano, chamado a um destino muito mais sublime do que a existência fenomênica. Esta colocação de Alexandre Aksakov tem a ver porque, para escrever Animismo e Espiritismo, ele ficou 4 anos pesquisando, coletando, organizando, arquivando todos os fenômenos, todos os fatos. E aí, então, ele se faz a pergunta: será que eu perdi meu tempo? Mas aí, ele lembra que ouve no seu íntimo essa resposta. Não existe nada mais importante do que utilizar o tempo da existência humana para provar que somos espíritos e que a vida continua depois da morte. E é o que a mediunidade nos traz. Essa obra, Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakov, não é muito conhecida. Infelizmente, nós brasileiros, pela própria cultura que temos, pela nossa história cultural, não somos muito afeitos a leituras um pouco mais científicas. Mas deixamos aqui a recomendação para que você leia essa obra, os 2 volumes dessa obra, Animismo e Espiritismo,
porque você terá muito a ganhar com essa leitura, conhecendo esse maravilhoso e grandioso trabalho de Alexandre Aksakov. Então, hoje, no programa Os Pensadores Espíritas, trouxemos os pensadores Antônio César Perry de Carvalho e Alexandre Aksakov, fazendo o convite para que você conheça a vida, a obra e o pensamento desses dois vultos do movimento espírita e que são muito importantes. Do Antônio César Perry de Carvalho, destacamos a obra O Cristianismo nos Séculos Iniciais. E de Alexandre Aksakov, destacamos a obra Animismo e Espiritismo, publicada em 2 volumes. Assim, nós estamos chegando ao final do nosso programa Os Pensadores Espíritas. E queremos agradecer a você pela sua companhia, pela divulgação que você também tem feito do nosso programa, que tem por finalidade resgatar essa memória espírita dos pesquisadores e escritores que desenvolveram muitas obras para o melhor entendimento e a divulgação do Espiritismo. E que possamos estar juntos semana que vem em mais uma edição de Os Pensadores Espíritas. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em vibrações de paz e de amor. Receba o meu abraço e até semana que vem.